Boa tarde. Estamos hoje na 10ª live das 21 que eu me propus a fazer para falar sobre os pontos cegos dos empreendedores, para falar sobre quais são as reais causas mortes das empresas, né? Porque você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, né? E por que eu resolvi falar das causas internas da caixa preta? O que é a caixa preta? A caixa preta é um mecanismo invisível que detona os nossos resultados e a gente nem imagina por que a gente está ali escorregando, né, montanha abaixo. Então, o objetivo real é esse, é a gente olhar para as nossas causas internas, para os nossos emocional, para entender de onde vem o fracasso empresarial. De onde, por que muita gente trabalha, nada, como gostam de me falar, e acabam morrendo na praia, né? Então hoje eu vou começar citando aqui o livro Mito do Empreendedor. Eu acredito que alguns de vocês aqui já ouviram falar desse livro. É um livro assim obrigatório para quem é empreendedor, né? Eu vou falar aqui de uma coisa interessante que o livro fala, né? Esse livro, Mito do Empreendedor, de Michael Gerber. O que é que ele vai dizer? Ele diz o seguinte: vou fazer alguns tópicos desse livro e vou falar no que é que eu concordo, no que é que eu não concordo com a versão do autor. Ele diz o seguinte: as empresas não funcionam por si só, e sim pelo esforço dos seus donos, né? A gente sabe que algumas empresas muito grandes estão muito bem administradas, os donos já delegaram para outras pessoas a administração e elas funcionam apesar dos seus donos, né? Outras empresas, quando estão começando principalmente, dependem crucialmente do investimento pessoal do dono. Então, os empreendedores trabalham mais do que deveriam. Isso aqui é uma grande verdade. E é sobre isso que eu vou falar também mais adiante, né? Ele está falando aqui da realidade dos empreendedores americanos. Mas eu diria para vocês que essa realidade, pelo menos aqui no Brasil, talvez seja 10 vezes mais do que um americano precisa trabalhar para o seu negócio prosperar. Apesar de ter o mito lá que eles trabalham mais do que a gente, mas é só mito mesmo. Nós trabalhamos muito mais, pelo menos enquanto empreendedores. E é verdade, nós empreendedores trabalhamos muito mais do que deveríamos. E a outra questão que ele fala, trabalham errado. Isso também é um fato, né? O grande problema e a causa de muitos fracassos é exatamente porque colocam o foco errado, colocam o olhar para o lado errado, estão olhando para as coisas erradas, para as causas erradas, então muitas vezes o negócio não vai adiante e fracassa por conta desse trabalhar errado. E engloba várias coisas, eu concordo 100% com ele. Então esse trabalhar errado, colocar o foco errado, resulta em caos e na morte das maioria esmagadora das empresas. Lá como aqui também, muita gente começa um negócio e não vai adiante, né? As estatísticas são horrorosas. Se alguém for olhar para a estatística, desiste. Fala, empreender, tá louco, eu tô fora, né? Infelizmente, a estatística é muito alta de pessoas que abrem um negócio e não conseguem fazer com que esse negócio prospere, com que isso sobreviva. O número de empresas que morrem antes dos 2 anos é mais de 70% no Brasil. E depois que passou 5 anos, você pensa que pode sossegar? Não, amiguinho, você está enganado. Você quebrou uma onda, né? Aquela igual o mar, quando você está nadando ali, que você quebrou uma barreira, mas tem outras pela frente. Às vezes a onda que vem depois é maior ainda. Então, fique ligado, se você já passou da primeira barreira dos 2 anos, não pense que a batalha está ganha. Ela está apenas começando. E esse autor ele vai citar uma série de causas externas para esse caos. E só tem um ponto que eu concordo com ele, né? Que posso dizer para vocês que esse livro é o único de muitos que eu já li sobre empreendedorismo que bate muito com o que eu penso
e com o que eu vivo na clínica diariamente, atendendo pessoas na clínica geral ou fazendo as mentorias de negócio de carreira que eu faço, né? E por que que a clínica valida tudo que eu faço nos atendimentos focados em negócio e carreira? Porque as pessoas chegam na clínica adoecidas e com grandes problemas, grandes distúrbios emocionais por conta dos fracassos na carreira e nos negócios. Eu posso assegurar para vocês que mais de 70% das pessoas que eu atendo na clínica geral chegam com toque, pânico e depressão, doenças causadas pelo estresse e pelas frustrações nos seus negócios ou nos seus empregos, nas suas carreiras, né? É um índice muito alto de adoecimento por conta do trabalho. Então o autor, ele vai falar que ele cita alguns problemas e ele fala muito das causas externas, que essa é a questão que eu levanto o tempo todo. A maioria esmagadora de consultores e autores que olham para o mundo do negócio, eles olham para fora. E o que eu digo aqui, estou fazendo essa live para dizer para vocês, preciso olhar para dentro, porque a resposta está dentro, o erro está aqui, né? Então tem alguns pontos realmente que eu concordo muito com ele e outros não. Então ele vai dizer, ele vai lançar uma pergunta: por que que isso acontece? Por que que tanta gente arrisca a própria pele, coloca a pele em jogo? Por que que tanta gente às vezes coloca a própria vida, literalmente, apenas para ir à falência? Será que é para isso? Óbvio que não, né? Óbvio que todo mundo que monta um negócio, ele está buscando vida, está buscando soluções para a própria vida e para outras pessoas através do seu negócio, né? Mas por que tão poucos conseguem? Por que tão poucos conseguem? Essa é uma pergunta. E a resposta também, ela vem nesse olhar para dentro, olhar para as causas internas. Por que tão poucos conseguem? O que é que aqueles que conseguem têm que eu não tenho? Essa é a grande pergunta que todo mundo que chega aqui pergunta. Por que que alguns conseguem e outros não? Alguém está falando aqui alguma coisa? Uma solicitação? Ok. Então, o que eu vou tentar falar para vocês aqui é exatamente isso. Por que que tão poucos conseguem? O que é que essas pessoas têm que outros não têm? Então, assim, como eu falei no início, de todos os livros que eu li sobre empreendedorismo, esse é o que mais se aproxima do que eu vejo na clínica e nas mentorias. Né? O que é que porque ele diz uma coisa que é a mais pura verdade. O seu negócio é o reflexo daquilo que você é. Né? É um espelho do seu interior, daquilo que você é. Você pode olhar para os negócios, não importa o tamanho, não importa qual é o tamanho do seu negócio, você vai ver que a cara do dono está ali, a cabeça do dono está ali. Então ele diz, se você é desorganizado, adivinha? A sua empresa vai ser também desorganizada. Se você é mesquinho, os seus funcionários também serão mesquinhos. E a gente vê a cultura empresarial quando a gente chega numa empresa. O funcionário que te trata mal, que te trata com má vontade, com a cara amarrada, quando você chega na recepção da empresa, você pode ver que ele é a cara do dono. Ele é tratado assim também pelo dono. O dono chuta a canela dele toda hora. O dono é mesquinho com ele. O dono não dá atenção, não ouve o que ele tem a dizer. Então ele reflete isso nos clientes da empresa. A gente vê a cultura de uma empresa pela recepcionista. A gente vê a cultura de um restaurante pelo garçom. Com que atenção o garçom te atende. Com que atenção ele te fala qual é o melhor prato para você escolher. Vai depender do que ele aprendeu com o dono. Do que o dono passou para ele. Ele está ali refletindo a cabeça do dono. E isso não em todos os negócios. Não importa o tamanho do negócio. E eu sei que vocês podem observar, se não observaram ainda, vocês vão ver a cultura da empresa pela forma como a empresa atende a sua clientela e entrega os seus serviços, né? Então, ele diz uma coisa que eu concordo
100%. Se você quer consertar a sua empresa, comece consertando a sua cabeça e o seu comportamento. Isso aqui eu acrescentei, né? Ele vai falar também do auto-engano sobre empreendedorismo. Ele diz que nem todos estão preparados para empreender e que nem todos deveriam empreender. Aí nisso eu discordo. Eu penso que o que determina se você deve empreender ou não é o seu desejo, a sua vontade de crescer, de evoluir, de resolver um problema para você ou para o mundo. Se você tem um sonho, se você tem um desejo de compartilhar um conhecimento seu com alguém, você vai precisar de alguns atributos, de alguns aprendizados para empreender, mas não tem assim um perfil, você não tem um perfil para empreender. Entre aspas, eu vou explicar o meu entendimento. O que é que ele diz? Ele dá um exemplo, por exemplo, de um excelente cozinheiro. Todo mundo elogia, o restaurante fica cheio, todo mundo vai naquele restaurante por causa daquele cozinheiro. E aí esse cozinheiro começa a achar que o patrão está rico por causa dele. Pô, eu estou enricando o patrão e eu não ganho muito por isso, e eu vou montar o meu próprio restaurante. Aí ele vai e monta o próprio restaurante. Só que na hora que ele monta o próprio restaurante, ele já não está mais com a cabeça só na cozinha e no prato que ele vai fazer. Ele já tem que administrar todo o negócio. Ele tem que fazer compras, ele tem que cuidar da recepção, ele tem que cuidar da aparência do restaurante, ele tem que coordenar tudo aquilo e ele acaba se perdendo daquilo que ele era muito bom e para fazer coisas que ele não domina. Então, ele dá esses exemplos dizendo que muitos dos empreendimentos quebram, fracassam por esse motivo, porque a pessoa não tinha o perfil empreendedor. No que ela deixou a sua grande expertise, o seu grande talento, para ir desenvolver uma coisa que ela não domina, ela vai fracassar. Aí é nesse ponto que eu discordo. Por quê? Porque existe uma lei no empreendedorismo, e eu diria que é uma lei do capitalismo, né? Se você quer montar um negócio, você é capitalista, concorda? Então a lei do capitalismo diz o seguinte: quanto mais pessoas você tiver contratado desenvolvendo o teu negócio, mais lucro você terá. Então, se eu sou uma excelente cozinheira, mas eu não sei administrar, eu preciso contratar as pessoas certas para fazer aquilo que eu não domino. Mas eu concordo com ele que esse é um dos motivos, sim, dos negócios não avançarem. Eu própria passei por isso na minha empresa. Eu tive uma empresa antes, durante muitos anos, e eu tinha esse negócio. Eu era excelente vendedora e uma péssima administradora. E eu nunca contratava as pessoas certas, porque eu também tinha um negócio, também um defeito horroroso que empreendedor não pode ter, que é querer controlar tudo. Aí esse é o pior de todos os erros dos empreendedores. Você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos, porque senão você não vai evoluir, não vai avançar. Se você quiser fazer tudo e quiser controlar tudo, né? Então nisso ele tem razão. Mas o erro não é, a meu ver, de você montar um negócio. O erro é você não contratar as pessoas certas. Eu sou boa vendedora, então eu jogo trabalho para dentro da indústria, mas eu preciso de alguém que faça com que esse trabalho seja entregue, né? E o meu maior ponto cego era esse, era vender muito mais do que a capacidade que eu tinha depois de gerir essa entrega, porque eu queria fazer tudo. Então esse é o erro, não é você não dar atenção àquilo que você é bom. Então eu teria que ter contratado pessoas para fazer aquilo que eu não era boa, e eu não fiz, e perdi muito dinheiro por causa disso. Mas isso tem que ficar atento. Se você não tem essa habilidade administrativa e você quer ter um negócio, você pode ter, mas você precisa contratar as pessoas certas, né? Então eu discordo dele que nem todos têm o perfil empreendedor. Aí é outra coisa, né? Qual é o perfil empreendedor? O perfil empreendedor é daquela pessoa que está disposta a correr riscos, a assumir responsabilidades, a pagar o preço de ser um empreendedor, a não ter garantia, abrir mão da garantia, né? Porque
Quem empreende não tem garantia de que naquele mês você vai ter exatamente aquele mesmo recurso que você determinou que precisa. Então, o perfil empreendedor, a meu ver, é esse. Se eu sou uma excelente cozinheira e eu tenho esse perfil de querer correr risco, eu posso ser empreendedora. Agora, não adianta eu querer tomar conta da cozinha e da recepção. Não vai rolar, né? Nesse sentido, né? E ele vai citar, isso que eu já até falei, né? Então, esse também foi o maior erro que eu vi em todos os empreendimentos que eu mentorei. Lá no início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com mentoria de negócios lá na época da privataria do Fernando Henrique Cardoso. Eu peguei alguns empreendedores que eles vinham de estatais, eles vinham da Eletrobras, de Furnas, de várias dessas empresas que tinham sido privatizadas na Vale, né? Tinham sido privatizadas naquele momento, e eles foram para criar restaurantes, pizzarias e vários negócios de vários ramos. E eles acreditavam que porque eles tinham grandes cargos naquelas empresas, que seria muito fácil eles administrar um pequeno negócio. Então aquelas pessoas saíram com muito dinheiro no bolso naquela época e saíram montando negócios. E esse foi um dos maiores erros deles, porque eles não entendiam por que o negócio não dava certo. Muitos falavam para mim, mas eu não estou entendendo. Eu administrei grandes empreendimentos e eu dava conta. E por que eu não estou conseguindo gerenciar uma Helles pizzaria no subúrbio? E eu dizia, olha, você não está prestando atenção que lá você focava no seu talento. O seu foco estava no talento. Você estava colocando, você lá só tinha que focar no seu talento, você tinha toda uma estrutura por trás, departamento de compra, departamento de pessoal, contadores, jurídico, você só tinha que dar foco ao teu trabalho utilizando os seus melhores talentos. Num negócio pequeno, você está querendo ser tudo isso. E tinha outros erros que eles também não conseguiam entender com relação a como lidar com os funcionários. Teve um que ele dizia para mim, o meu boy lá de Furnas, ele ganhava metade do que eu pago para o meu boy, mas ele se importava com o emprego. Por que o meu boy não se importa com o emprego dele? Porque se eu demitir para ele está tudo bem. Então eu sinto que ele não se importa se eu demitir ou não. E aí eu fiz algumas perguntas para ele, desse diferencial. O teu boy tem plano de saúde? Não. O teu boy tem vale alimentação? Não, porque ele pode comer o que ele quiser na pizzaria. Ué, mas o cara quer comer pizza todo dia? Será que um cara que está dentro de uma pizzaria, sentindo aquele cheiro diariamente, ele quer comer pizza todo dia? Ele tem vale alimentação? Não. Então, esse salário dobrado que você paga para ele, tá tudo bem, porque ele pode sair e arrumar outro em outro lugar. Agora, ele lá em Furnas, ele tinha tudo isso, auxílio até para filhos que estavam na escola, para educação. Além disso, ele carregava aquele crachá de Furnas. Eles tinham orgulho de trabalhar em Furnas. Ele tem lá orgulho de trabalhar na tua pizzaria, lá na ponta da esquina do Rio de Janeiro? Óbvio que não. Então, tem tudo isso que impacta na satisfação do trabalho, do negócio, para os nossos funcionários também, né? Então, é um erro, né? Você vê aí, nesse ponto, esse autor está cobertíssimo de razão. Ele estava querendo fazer coisas para as quais ele não tinha nenhum talento. Zero talento, né? Ele tinha talento lá como engenheiro, como gestor de pizzaria, estava bem aquém, né? Precisou aprender um bocado para a empresa não quebrar. Então, uma coisa assim muito interessante de entender é isso, que tudo que eu acredito que qualquer pessoa pode empreender, desde que ela tenha presente na cabeça dela essas coisas, que ela aprenda a delegar, né? A frase que eu ia falar aqui, acabei me perdendo na conversa, é a seguinte: faça aquilo que você é bom. Essa é a lei do empreendedor de sucesso. Faça aquilo que só você pode fazer na sua empresa, aquilo que é o seu melhor, e delegue todo o resto. Essa frase bem conhecida no mundo dos negócios, né? Se você passar aquilo que só você pode fazer na empresa
para outra pessoa e ficar fazendo aquilo que não é o importante, vai dar problema. Então, assim, as pessoas deixam de fazer o que é importante para fazer o que é urgente. E o que é urgente não é o que sustenta a tua empresa. Urgente é tudo aquilo que você fez na hora errada, se tornou uma urgência, porque não foi feito na hora adequada, porque se tivesse sido feito no tempo certo não teria urgência nenhuma, não é verdade? A gente sabe que tudo que é urgente é porque a gente não priorizou, a gente não colocou no devido lugar na hora certa, então é urgente. Então existe aquele empresário bombeiro, ele está sempre apagando incêndio, é o bombeiro, ele nunca está ali presente para a hora que ele deveria estar fazendo aquilo, então ele tem que ficar apagando incêndio e deixando o que é importante para lá, aí o negócio também vai quebrar, né? Mas o principal mito que eu quero abordar aqui com vocês é justamente o que eu considero um mito, que ele fala disso lá no começo que eu falei, né? Os empreendedores trabalham demais. E eu diria que esse é um mito comum aos empreendedores do mundo inteiro. O qual é o grande mito? Basta eu trabalhar muito, basta eu me dedicar ao máximo, eu não ir para nenhuma reunião na escola do meu filho, eu trabalhar sábado e feriado dia santo, eu me dedicar, eu botar o meu sangue ali dentro, que vai dar certo. E aí as pessoas vêm para as mentorias e elas já percorreram todo aquele script que os meus consultores de negócio passam, planejaram o negócio, elas têm recursos financeiros, elas contrataram a melhor equipe, elas fizeram tudo direitinho, elas trabalham igual burro de carga. E por que toda vez que eu estou quase chegando lá no pico do Himalaia, a montanha se derrete? Apesar de eu estar fazendo tudo direitinho. É porque tem outros trabalhos, para além do trabalho físico, para além de você botar a sua pele em jogo, que precisa ser visto. E você está tão ocupado, trabalhando, que você não consegue ver, né? Ver o que está acontecendo. O trabalho não desenrola, né? Então ontem, na live de ontem, eu falei sobre escolha dos sócios. E hoje eu vou falar sobre escolha dos funcionários, né? A gente escolhe os nossos funcionários para nos ajudar a naufragar juntinhos, sabe? Aquele juntos e... Como é que é aquela frase, gente? Esqueci agora, deu branco. Juntos e shalom, esqueci a frase. Teve muito na moda aí no início do ano, né? Então a gente escolhe os funcionários perfeitos para naufragar juntos. E aí a gente fala assim, nossa, por que a gente escolhe esses funcionários e por que eles ficam com a gente, né? Por que eles ficam ali, ó, junto e misturado, né? Eu não lembrei outra frase, vou ficar com essa. É porque aquele funcionário super dedicado, compreensivo, aquele que é o último que você paga o salário quando tudo aperta, você fala, não, fulano ele entende, ele vai entender e deixa eu pagar esse encrenqueiro aqui, porque senão vai ficar aqui detonando, né? Aí aquele dedicado, aquele bem junto ali, ele fica para ser o último para receber. E o cara fica lá assim mesmo, né? Aí a pergunta é, por que essa pessoa fica com você? Porque ela carrega o mesmo padrão de sofrimento e autossabotagem que você. Vocês estão ali juntinho, trabalhando juntos para crescerem e avançarem, né? Então, você também é um padrão perfeito para ela, né? Porque ela também tem esse padrão de se dar mal, de levar a pior o negócio dela, que é ser sua empregada. É terrível, né? Eu estou aqui rindo, mas isso é muito terrível. Então, na verdade, é a sincronicidade de que fala o Jung, é o campo, como falam os terapeutas sistêmicos, né? O campo que se forma para nos ajudar a repetir para elaborar. Então, se o funcionário está repetindo para elaborar e você também está
repetindo para elaborar. Toda repetição é uma necessidade de compreensão. A gente repete aquilo que a gente precisa aprender. Então, o mito que eu quero destacar aqui é exatamente esse mito, que é a maior queixa que eu escuto todos os dias, né? Por que que o meu negócio não decola? Por que que a minha montanha está sempre derretendo justamente quando só falta um passo para eu fincar a minha bandeira, né? Então, essa história só acontece porque tem uma questão emocional grande nos segurando. Então, eu vou contar aqui um caso de uma paciente, é um caso real, né? E mostra, eu falei lá em cima do exemplo do autor sobre o cozinheiro, né? E o caso dessa moça que chegou aqui foi muito assim, né? Ela, na verdade, o negócio dela não estava indo adiante e ela não sabia muito por que o negócio não estava indo adiante, mas quando ela começou a me contar, assim, tão escancarado, mas tão claro, que vocês mesmos vão perceber se eu precisar dar grandes explicações. Essa menina, eu vou chamar de menina, porque ela é uma moça já dos 40 e tantos anos, ela é advogada de formação e atuou muitos anos como advogada. E depois de um tempo ela não sentia mais tanta paixão por aquilo que ela fazia. E umas amigas estavam querendo montar um restaurante. Vamos montar um restaurante aqui, tal, não sei o quê. E você cozinha muito bem. Todo mundo gostava de ir para a casa dela nos eventos que ela convidava para um jantarzinho, um almocinho de final de semana. Era muito jeitosa, como ela falou a palavra dela, muito jeitosa com a cozinha. E sempre fez muito sucesso entre os amigos. E aí elas montaram uma coisa pequena, né, um negócio pequeno, mas o negócio bombou. E quando o negócio começou a bombar, ela começou a dar para trás. Quando ela começou a dar para trás, ela não estava entendendo bem, porque que ela estava com medo. Elas queriam sair daquele lugar pequeno para ir para um maior, ou abrir uma filial. E aí ela chegou aqui, que ela estava mal, que ela estava meio depressiva, que ela não estava entendendo por que ela estava tão animada com aquele negócio e que de repente ela não estava mais com vontade, que ela estava com muita dúvida se ela ia, se ela não ia, e tererê. Aí quando começou a falar, ela me conta a seguinte história, que quando ela era criança, o pai dela dizia que ela não podia negar a ele o DR na frente do nome dela. Você não vai fazer isso com o papai, né, filhinha? Eu quero que você tenha o DR, doutora, na frente do seu nome. E ela, claro, como uma boa menina, obedeceu ao papai, se tornou advogada, atuou, mas ela não conseguia mais ver sentido nesse trabalho. E enquanto ela estava lá, na cabeça dela, brincando de ser empreendedora, num restaurante lá pequeno, num bairro onde não é o mundo do pai dela, digamos assim, estava tudo bem, mas ir para um lugar grande, isso estava, na verdade, assustando ela. E quando ela vai me contar isso, ela vai começar a falar, porque assim, a questão é, como que eu vou dizer isso para o meu pai? Como que eu vou dizer para ele que eu estou abandonando a minha carreira de advogada para ser cozinheira? Eu vou matar o meu pai de desgosto. Isso vai ser uma desgraça. Eu não vou ter coragem de falar isso para ele. E aí vocês podem estar se perguntando assim, cara, mas por que drama? Por que tudo isso? Por que uma pessoa pode sentir que ela vai matar o pai de desgosto, que ele vai ser a pior decepção da vida dele? Ela chegar para ele e vai dizer que vai deixar uma carreira de advogada para mudar para um negócio que está sendo bem sucedido? E a questão é clara e simples, né? Essa moça é negra. Então, palavras dela, meu pai vai dizer, minha filha, tanto esforço que eu fiz na vida, porque vem de uma família simples, para você nunca ir parar em uma cozinha de ninguém e você ter esse título na mão e resolver ser cozinheira, mesmo que isso desse o máximo de prazer a ela. Então, ela disse que isso era impossível, ela chegou dizendo que era impossível. Mas eu sempre digo para as pessoas o seguinte, a gente pode falar tudo para que a gente precisa falar para as pessoas, mas tudo depende de como a gente fala.
de como a gente apresenta para as pessoas, né? E tem uma live aí atrás que eu falei que é você tem que se esconder para empreender. Acho que foi sexta-feira passada. Muitas vezes a gente tem que se esconder para empreender por conta dessas histórias, por conta desses padrões que a gente precisa driblar para conseguir fazer aquilo que a gente quer. Então, só quando a gente tem um resultado muito expressivo, que muitas vezes a nossa família aceita. Então, as sugestões que tanto eu quanto o grupo deu para ela foi justamente dela levar o pai no restaurante, mostrar para ele o tamanho do negócio e só depois falar que ela estava metida com aquilo. Então, tudo é possível ser resolvido, todos os problemas têm soluções. Eu sempre digo às pessoas, quando eu chego, estou com um problema, graças a Deus. Como graças a Deus? Porque todo problema tem solução. Tem coisas que não tem, que são condições de vida, mas se é problema tem solução. Então, fica tranquilo que nós vamos encontrar uma saída. Né? E ela encontrou essa saída para dizer ao pai dela, sem matá-lo. Né? Então, mas é bem compreensível, né? A gente se conhecendo e estando, apesar de a gente ter hoje uma Miss Universo Negra, né? O que é uma coisa fantástica, a gente está vivendo um momento onde os preconceitos estão todos assim, em ebulição, né? Isso está muito presente na nossa vida hoje. O que estava tudo assentado lá no fundo do pote, agora está... Então é muito assustador, muitas vezes, para as pessoas que estão vivendo no olho do furacão dos preconceitos. Encarar certas situações não é nada fácil, né? Então, hoje eu queria dizer para vocês uma coisa assim, tá? Um outro exemplo alegre também, porque o resultado, a transformação dessa mulher foi gigante. Ela conseguiu fazer essa transição de um restaurante pequenininho para um bem grande. Ela conseguiu contar de forma tranquila isso para o pai. E eu tenho outro caso aqui também muito legal. Isso eu recebi um áudio aqui agora, né, do meu paciente. Não vou mostrar o áudio porque eu estou aqui usando o telefone. Ele dizendo o seguinte, ele mandou para mim agora assim, olha, eu estava escrevendo aqui, né, um roteirinho aqui do que falar para vocês, a colinha, né? E aí eu ouvi o áudio deles assim, olha o que aconteceu hoje. Eu fui à lavanderia e ao posto para abastecer o carro e nos dois lugares me perguntaram se eu sou um médico. Eu estou com cara de doutor. Ele falou rindo, eu estou com cara de doutor, falou rindo, né? Então, assim, aí ele perguntou, o que é que você pensa disso? Eu falei, bom, eu penso que você está passando uma imagem de um profissional muito valorizado pela sociedade, de um homem bem-sucedido, de um homem curado, né? Então, esse é um mentorado que ele chegou muito mal, assim, com muitas dificuldades no negócio dele e na vida pessoal, e ele conseguiu destravar demais o negócio, mas demais da conta, né? Que até a gente se surpreende com tamanha transformação em tão pouco tempo. E a gente vê aqui como é que essa coisa da visão que a sociedade tem de certas profissões, né? Como é que esses ditos, como é que essas coisas chegam para a gente. Eu achei muito interessante isso, porque eu tinha colocado esse exemplo da advogada, né, de uma pessoa que tem um título e abre mão para fazer um trabalho considerado pouco valorizado, e ela também tem uma carreira que é a carreira imperial, né, está dentro dessa linha das carreiras imperiais, que é direito, medicina e engenharia. Então, são as primeiras carreiras que chegaram ao Brasil e são muito valorizadas pela sociedade. Então, uma pessoa bem-sucedida, hoje, ela tem que ter cara de doutor, ela é médico, né? Porque o médico ainda é mais valorizado que todas as outras, porque é mais difícil passar, né? E direito também, né? Direito você não basta fazer a faculdade, tem que passar na UAB, né? Então, são carreiras muito valorizadas, né? Mas a medicina está no top do top, né? Então, uma pessoa bem-sucedida, ele parece um doutor. Então ele, olha, estou com cara de doutor, porque isso representa para a sociedade carreiras bem-sucedidas. Então muitas vezes a gente não está sendo bem-sucedido no nosso negócio
Porque por trás daquilo que a gente quer, tem essas crenças. E a gente está dizendo, não, eu vou, eu quero, eu vou. Mas a gente está com medo de contar para o pai e a mãe. Né? Então eu já disse também aqui em outra live, se você vende um produto que você não venderia para o seu pai e sua mãe, troque de produto, troque de carreira. Se o teu serviço não serve para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, troca de carreira. Vai buscar algo que dê sentido à sua vida, que faça diferença na vida de alguém. O melhor empreendimento é esse. É o empreendimento de alguém alguma coisa que você for, que o seu pai, seus filhos possam usar. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Impressionada que eu estava falando sobre esse assunto mais cedo. E abri aqui a live despretensão. Mas essa aqui da Itana Lemos, uma arquiteta muito bem sucedida e linda. Então vocês podem olhar o perfil dela, é Itana Lemos. Uma baiana arretada, linda e competente. Muito bem-vinda, Itana. Estou amando todas as pessoas que estão entrando aqui. Exatamente, né? A gente quer fazer alguma coisa e se a sociedade ou a nossa família não aprova, a nossa tendência é achar que aquilo não é bom o suficiente. E entra em conflito. Então, você monta um negócio, você trabalha, dá o sangue e fica sempre com aquela sensação que você nada morre na praia. Aí você está ali escalando o seu Everest e quando você está faltando um único passo para você fincar a sua bandeira, a montanha se derrete toda, blum! Aí você volta para a casa do pai. Eu prometo a vocês que eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês como é que é esse movimento que eu chamo de ir até o topo do Everest. Deixa eu pegar um papel aqui e ver se eu consigo mostrar. Ir até o topo do Everest e quando você chega lá em cima, você bluft, cai de bunda no chão. E para onde você volta, adivinha, gente? Quando você volta, quando você cai de bunda no chão. Quem aí vai dizer, vai fazer uma aposta? Quando a gente está lá no topo do Everest, que cai de bunda no chão, para onde a gente volta? Né? Então, ó, não sei se dá para ver, acho que dá. Tá aqui, ó. Você está aqui, né? Você é pequenininho, até os 6 anos, como eu já falei em outras lives, você está literalmente na casa do pai. Aí você vai se afastando do seu pai, subindo a sua montanha. Quando você está entre 25 e 35 anos, você chegou no topo, você já se formou, já arrumou emprego, já arrumou um amor. Então, ninguém chega aos 30 anos sem ter sucesso em alguma área da vida. Todo mundo tem um momento de saúde. Aí você se formou, você se casou, você encontrou o grande amor da sua vida. Mais 3 pontinhos. Quando você está lá em cima do topo, o que é que acontece? Alguma coisa acontece. Ou você leva um pé na bunda daquele grande amor, ou um pé na bunda do padrão. E aí, bum, você cai. Aí quando você cai, você volta para a casa emocional do pai, ó. Aí você começa a dizer, ai, bem que ele tinha razão. Ele falou para não casar com aquela pessoa, eu casei. Ele falou para fazer um concurso público, eu não fiz. Meu pai tem razão. E algumas pessoas voltam literalmente para a casa do pai. E às vezes ficam lá o resto da vida. Então a única forma de sair da casa do pai é voltar aqui, recolher os seus caquinhos para fazer uma escadaria de volta para a vida adulta. Volta lá, meu filho, porque a casa do pai não dá. O Khalil Gibran já fala. Você nunca volte para a casa dos seus pais, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Nosso lindo e maravilhoso Khalil Gibran, profeta. A vida não anda para trás, não se demora nos dias passados. Então não queira que seu filho seja igual a você e nem queira voltar para a casa do pai para ser como eles, porque a vida muda, o tempo muda e nós mudamos juntos o tempo todo. Então a grande reflexão que eu quero deixar para vocês hoje aqui é: se o teu negócio está
quando você está chegando lá na montanha, você está escorregando tudo de novo, verifique o que é que você está repetindo. Abra a sua caixa preta para descobrir onde é que está o erro. Onde está o Oli? Está aqui. O erro está aqui dentro de você. Não procure fora que você não vai encontrar. O erro está dentro de você. Então é esse recado que eu quero deixar para vocês. Tomem coragem de abrir a sua caixa preta para descobrir onde é que está o erro. E comecem a projetar um ano novo com mais clareza, com mais tranquilidade, sabendo exatamente para que lado você está andando. Porque o ano vai acabar, a gente vai fazer aquele ritual, né? Comer muita rabanada e muito arroz com passas, que tem gente aí que adora, que eu sei. E aí a vida retoma e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, se a gente não faz nada, se a gente não muda. Tá certo, gente? Então, um grande abraço, muito obrigada a cada um que esteve aqui e amanhã tem mais. Ok? Um abraço.